como vocês podem perceber, né, tem uma montagem aí. E essa montagem eu chamei de montagem de abertura temporal, né? Afinal tem aqui, ó, passado, presente, futuro. E o que isso significa? Isso significa o seguinte: alguns autores ou alguns tarólogos, algumas pessoas da antiguidade, algumas cartomantes, alguns cartomantes, trouxeram a ideia, a qual também defendo, de que as lâminas do tarô estão associadas a algumas coisas que transcendem ao nosso existencial, a nossas realidades. É como se fosse coisas de outro mundo, né? Vamos botar assim, ó. É como se o tarô fosse coisa de outro mundo. E por ser coisa de outro mundo, eu compreendo como se fosse de uma outra casa, para ficar fácil. Então, eu não posso entrar numa outra casa sem pedir licença. Não vou entrando assim, né? Peço licença para entrar. Para algumas pessoas, isso é uma exigência ritualística, um ritual de abertura. Abertura em relação a entrar em contato com algo que vai além, por isso que além, né, até mesmo do imaginário. Por isso que algumas pessoas usam alguns protocolos, alguns rituais para entrar nessa linguagem, nesse universo de transcendência, que transcende. E eu, nas minhas leituras, meus estudos, há muitos anos, eu li vários. Por exemplo, tem um que eu não me lembro, só não me lembro qual foi o autor, qual eram as lâminas, que dizia o seguinte: antes de você abrir o tarô para certa pessoa ou para si mesmo, você embaralha, corta, e se a última carta do corte, né, a última carta de fundo, for o mago, então o tarô está fechado, ou seja, você não tem permissão para entrar naquela casa, para ir naquele mundo, sabe? E aí a pessoa respeita e não abre. E várias pessoas, cada um criou o seu, né? Que é um respeito, né? Para a maioria é uma maneira de respeitar a casa alheia, o mundo alheio, né? Porque querendo ou não, na minha ótica, quando você entra nesse mundo da leitura do tarô, você está entrando num universo místico, mistério, né? Está entrando nesse universo misterioso. E nesse universo misterioso, você pode, no que eu chamo de transcendência, transcender aquilo que se vê, mas pode acabar vendo, percebendo, enxergando, sabendo de coisas que, querendo ou não, está no particular daquele ser. Daí, até para se abrir um tarô, tem que se pedir licença para entrar nesse universo íntimo, nesse universo individual, particular daquela pessoa. Porém, fazendo isso ou não, porque é aquela ideia. Para quem tem um conceito mais espiritualista, ou até mesmo espírita, compreende isso de uma certa forma. Quem já usa as lâminas, o tarô, de uma maneira que não envolva nada ritualístico, nada místico, religioso, seja o que for, ela pode até fazer e tal. Eu, particularmente, eu tenho os meus rituais de abertura, que são
considerados também por mim uma autorização ou não, né? A partir daquele ritual, que a primeira coisa que eu faço numa leitura é saber, está aberto, estou em condições para, ou há uma condição mútua entre eu e aquele outro ser, para que a gente possa ter uma comunicação através dessa linguagem, e que vai ser passiva, né, de tanto para dentro da minha percepção e na percepção da outra pessoa. E digo isso por experiência, onde aprendi com o decorrer, né, do trabalho, que algumas das vezes o tarô fecha, ele não abre ou ele não autoriza, né? E isso se dá por alguns motivos. Existem algumas razões as quais você, pelo próprio grau de percepção, você acaba sacando, entendendo por que aquele tarô não está abrindo para aquela pessoa ou para si mesma. Uma das razões é algo que hoje em dia tem muito, mas nem por ter muito fecha o tarô comumente, é a ansiedade. E aí eu vou exemplificar o seguinte. Às vezes, você está lendo para uma pessoa e você está falando, ó, esse abacaxi aqui, ele tem esse talo vermelho porque ele é de uma composição diferente que o Embrapa desenvolveu. Aí quando acaba tudo, a pessoa fala para você assim, pô, achei legal aquela coisa que você me falou do abacaxi, né, com um talo preto que é desenvolvido pelo Sebrae. Caraca, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. No entanto, não deixa de ser misterioso, aquela pessoa, pela maneira como ela está ali, ou ela, no existencialismo dela, nas crenças dela, ou na força exacerbada, né, ou num sentido exacerbado da ansiedade, pode fazer com que ela ouça só o que ela quer ouvir. Você fala A, ela está entendendo B. E aí, como eu disse, a experiência fez-me compreender isso. E a partir daí, eu criei as minhas próprias e meu próprio ritual de abertura, que compõe exatamente nisso, montagem de abertura temporal, donde a carta posicionada à esquerda é sempre referência de passado, a posicionada de frente, no meio, é a do presente e a da minha direita é futuro. Essa questão passado, esquerda, presente e futuro, à direita, é algo que não se deve abrir mão, não se deve nem inverter essa posição. Por quê? Pela natureza, né? A natureza, o movimento é horário. O movimento da progressão, da evolução, ele é o horário. Né? O relógio anda assim. O sol não vai para trás, o sol vai para frente. Né? Enfim, então eu compus isso aqui como vocês estão vendo, onde coloquei um exemplo, né? Se a abertura para eu fazer a tiragem para essa pessoa imaginária, se está aberto. E aí, aqui, por essas três influências, eu vou dizer que o tarô vai estar aberto para que eu leia, para que eu interprete, para que eu indique, para que eu oriente, para que eu avise, para que eu informe aquela pessoa sobre isso, aquilo outro que o tarô for dispor. E aí você pode entender assim, o mais importante é perceber
cada lâmina, o objeto da lâmina, né? O posicionamento, as cores, as direções, tudo. Então, existem lâminas que a gente olha e percebe que são lâminas mais estáticas, com influências de arquétipos mais estáticos, outros em movimentos. Então, eu fiz o quê? Lâmina que ela não esteja em movimento, dependendo da combinação, poderá indicar que não devo abrir o tarô para aquela pessoa. Nesse caso, nós temos o quê? Na lâmina do passado, nós temos a força. E fica claro ali na minha visão, fica claro para mim, eu não sei se para você, que é uma lâmina que tem movimento. Veja, quando ela põe aqui a mão na mandíbula, nesse caso aqui, tá? Na mandíbula, ela puxa uma para baixo e levanta, ó. Há uma ação, esse movimento. Ela também tem aquele símbolo lá em cima, que parece não, né? Aqui, ó, símbolo do infinito, ó. Tá vendo? Símbolo do infinito. E o infinito, por si só, já indica infinito, movimento infinito. O que me faz compreender que, pronto, está aberto. Mas note que eu fiz o seguinte, eu sinalizei o tempo. Está aberto em relação ao passado. Ok? Quando eu venho para o presente, eu já, ao contrário, eu já tenho uma lâmina que não me indica movimento. Nem se eu olhar nos ramos aqui, ó, na copa da árvore, mesmo de cabeça para baixo, eu não percebo movimento. O que pode, já de antemão, me informar que no que diz respeito a ela, o tarô está impedindo, ele não está autorizando, ele não está liberando com que eu o abra. Então, nós não vamos abrir no que diz respeito a presente, certo? Não, vamos chegar lá. Indo ao futuro, eu percebo o quê? Movimento. É só olhar para as mãos, para os pés. Se olhar para os pés das crianças, dos meninos ali, ou das meninas, das meninas, você vê que um está à frente e outro está atrás. Ó, movimento. Se os dois estiverem paradinho, paralelamente, pode ser compreendido como estático, parado. Mas se está um na frente e outro atrás, é movimento. Além do que tem essa questão do braço, né? Um braço está mais erguido, o outro, então, movimento também. Poderíamos só associar ao fato de que o Sol, por si só, o Sol não fica parado, está, né? Nosso prisma de visão, ele não fica parado, ele não fica estático. Então, uma lâmina que está indicando movimento. Daí, o que eu faria? Num caso desse, eu abro o tarô ou eu não abro o tarô? Eu abro o tarô. Por quê? Porque eu tenho um passado que faz um presente que faz um futuro. Se eu tenho um passado aberto e um futuro aberto, sinal de que, por mais que no presente aquela pessoa pode estar com algum impedimento, esteja com algum problema que esteja passando por alguma dificuldade, o Sol lá no futuro pode estar indicando uma perspectiva de saída desse estado de estagnação, ou de deprimido, ou de depressão, ou não sei, ainda vai se jogar. Né? Mas já tem uma noção. Aquela pessoa naquele momento pode estar passando por algum probleminha, um problemão, né? Mas seja probleminha ou seja problemão, tem saída. Olha o Sol lá, tem saída. E é isso que o tarô vai ajudar. Se conhece bem ele, se está bem treinado com ele, ele vai te orientar a orientar. Né? É importante entender, o tarô ele trabalha com o tempo.
mas ele é atemporal, mas ele trabalha com, por isso que ele é de tempo, que ele trabalha com todos os tempos, passado, presente e futuro. Porém, entretanto, todavia, o tempo presente é o que vai estar valendo, entendendo que, por exemplo, tá? Que aqui é o começo de uma prática. E ao mesmo tempo a gente está observando as cartas. Por isso que eu falei, acho que eu vou mudar o modelo. Vou fazer isso, apresentando carta, observando detalhes da carta, das lâminas, dos arquétipos, e ao mesmo tempo mostrando o processo das tiragens. Então, começando pelo começo, obviamente, que é a abertura. Então, é importante sempre entender que o passado faz o presente faz o futuro. Mas é importante também compreender que em alguns casos o presente ele pode ser amarrado ou ele ficar amarrado ao passado. Vocês vão ouvir aqui no percurso do curso eu falar sobre a questão da inversão da posição da carta. Por exemplo, se essa lâmina ela está nessa posição, o sentido dela é um sentido que está indo mais para o presente, né? Está abrindo uma possibilidade de perspectiva para o presente. Mas se ela tivesse de cabeça para baixo, se ela tivesse invertida, ela poderia estar indicando passado. E se ela está no passado, a gente poderia associar um passado distante. Tá? Então pronto. A aula acabou. Por quê? Era isso que eu queria mostrar. Queria passar aquelas informações pessoais minhas e mostrar para vocês que a gente vai, a partir de agora, trabalhar com teoria e prática misturada. Se você quiser abrir tarô, se já não abre, não sei, mas se você quiser abrir tarô, é sempre bom criar, porque a gente vai falar de imantação, sedimentação, vocês criarem um protocolo, criarem um ritual de abertura. Pode ser com uma carta apenas, com 2, com 3, com 4, com 5, quantas quiser. Ou criar um outro meio, outra forma de ritualizar mesmo, né? O me dá licença. Se for dado licença, toque em frente. Se não for dado licença, melhor respeitar. A gente continua, hoje é segunda-feira, na quinta-feira eu vou gravar mais uma aula e postarei aí no sábado, tá bom? Tchau. Obrigado.